Então, enquanto as pessoas aqui da equipe técnica colocam a apresentação, fazer uma audiodescrição, né? Seguindo aqui o protocolo. Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos castanhos, uso óculos. No momento estou com um blazer azul, uma camisa azul clara, sentado aqui ao lado de uma equipe bem conhecida e bem importante nesses debates, nesse cenário de doenças raras. Enfim, eu venho representando o Ministério da Saúde para essa conversa de hoje. Eu sou assessor técnico do DAET, que fica na Secretaria de Atenção Especializada. A gente está no movimento de construção da Coordenação Geral de Doenças Raras lá no Ministério da Saúde. Nos últimos meses, a gente tem tentado organizar equipe, processos de trabalho, enfim, uma série de demandas e processos que são necessários para que a gente tenha uma coordenação efetiva, na última reforma que aconteceu dentro do Ministério da Saúde, várias áreas novas e necessárias foram criadas pela equipe de transição e pela ministra Anísia, e a coordenação de doenças raras é uma que surge a partir de demanda, uma demanda do setor público, do controle social, e, enfim, atendendo essa demanda, a gente está nesse processo de trabalho. Tem várias coisas que eu queria trazer aqui para vocês. Eu organizei alguns slides para apresentar um pouquinho do que a gente tem feito na coordenação ao longo aí desses últimos meses. Então, tá aí, a Coordenação Geral de Doenças Raras. Próximo, deixa eu passar, melhor. Ia pedir o próximo aqui, vamos ver se vai dar certo. Enfim, a Coordenação de Doenças Raras, ela trabalha com uma perspectiva que é essa perspectiva de que temos no Brasil, desde 2014, até com a presença do secretário Elvésio, que hoje retornou à Secretaria de Atenção Especializada, nós temos a constituição de uma política pública de atenção integral à saúde, desse segmento populacional, que não é pequeno, mas cujos números a gente desconhece. A gente conhece as trajetórias terapêuticas complexas, a gente conhece as necessidades e demandas, mas, enfim, faltava esse processo de organização. Então, de forma muito participativa, com uma integração social muito grande, a sociedade civil organizada, equipes técnicas do Ministério da Saúde, as equipes da Sociedade Brasileira de Genética Médica e outras equipes, outras sociedades científicas, se juntaram numa série de grupos de trabalho, e isso culminou com a organização e a produção de um documento que serviu de referência para o início da organização dessa área, que é a área de serviços voltados aí para atenção à saúde das pessoas com doenças raras. E dentro desses debates, alguns elementos são importantes que a gente destaque. Recentemente foi produzida uma orientação voltada aí para gestores, trazendo alguns aspectos disso que a gente está chamando de condições raras, condições crônicas, complexas e raras. Enfim, do que a gente está falando afinal? A gente está falando de condições que geralmente são crônicas, mas tem doença rara aguda? Tem, mas de modo geral, os eventos agudos aí são doenças transmissíveis que a gente tem uma área específica dentro do Ministério da Saúde que cuida dessas questões. Mas, via de regra, são condições crônicas de baixa frequência na população em geral. Tem um grande impacto na população pediátrica, mas também afeta adultos. Os adultos, ao longo da vida, podem desenvolver ou podem ter manifestações tardias de condições genéticas já prévias, que só vão aparecer ao longo aí do envelhecimento, da fase adulta de vida. Essas condições, de modo geral, elas são quadros de adoecimentos progressivos, são degenerativos, e grande parte delas envolve aspectos aí de afetam motricidade, afetam capacidade cognitiva, afetam uma série de elementos que são importantes para a manutenção da nossa qualidade de vida enquanto pessoas. E aí vem a questão, essas condições, via de regra, elas se apresentam para o sistema de saúde como necessidades assistenciais complexas em termos de diagnóstico, considerando que boa parte dessas condições são condições genéticas. Isso significa que a gente precisa ter tecnologia disponível, parque tecnológico disponível para realizar esses exames. Esse parque tecnológico, de modo geral, está disponível dentro dos hospitais universitários, da rede EBSER, por exemplo, e eles, via de regra, também estão voltados para a pesquisa, não para o diagnóstico corrente dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem uma necessidade já estabelecida aí de melhorar a performance do Sistema Único de Saúde para fornecer diagnósticos. Tem a questão do tratamento, e aí eu já aproveito aqui para responder algumas questões da mesa anterior.
O que é um tratamento para doença rara, né? O tratamento para doença rara ele é multiprofissional, ele é acolhimento, ele é receber as pessoas dentro das unidades de saúde. E a gente sabe que dentro do Brasil a gente tem necessidades, né, e características muito distintas, às vezes, em cada secretaria, em cada distrito, enfim, em cada região. Mas tratamento para doenças raras não é só medicamento, tá? Protocolo clínico e diretriz terapêutica, a gente tem aí mais de 60 voltados hoje para doenças raras, no universo aí que a gente chega aí entre 7 mil, 9 mil, a depender da descrição das doenças raras. PCDT não é o único caminho para tratar pessoas com doenças raras, né? Na verdade, a gente tem centros especializados em reabilitação, né, que tratam essas pessoas, acolhem. A gente tem serviços ambulatoriais especializados com neuro, com dermato, enfim, com uma série de outros profissionais que atendem essas pessoas, tá? E independentemente da existência de PCDTs. Os PCDTs eles foram estabelecidos com uma missão, né? A missão de permitir a incorporação de certos medicamentos com certo nível de evidência, e para doenças raras isso é um debate muito importante, tá? Mas não é o único caminho de acesso ao sistema de saúde. O SUS ele é universal, ele é aberto, a gente reconhece as dificuldades que as pessoas com doenças raras têm em vencer essa questão da itinerância, da navegação dentro do sistema de saúde. Mas, né, tratamento de doença rara vai para além de PCDT. E tem a questão dos acompanhamentos que são necessários, né? Então, como a gente está falando de condições crônicas complexas, esses acompanhamentos precisam acontecer ao longo de toda a vida. Isso significa que a gente precisa, né, fornecer, enquanto SUS, cuidados contínuos e ações integradas, multiprofissionais, multidisciplinares, né, para essas pessoas. E isso consta na portaria 199, que, né, tem resultado em um esforço por parte de estados, municípios e do próprio Ministério da Saúde, né, no sentido de constituir esse locus de atendimento, esses pontos de atenção para as pessoas. Então, ontem, né, com a habilitação do Serviço de Referência da Universidade Federal de Juiz de Fora, agora nós temos 29 serviços de referência habilitados no Brasil, né, para doenças raras. E, né, respondendo também a questão dos geneticistas, são 200 e... 400, enfim, já subimos o número um pouquinho desde o último censo médico que tive acesso. Então são 400 geneticistas. Obviamente não vai ter um geneticista para cada um dos mais de 5 mil municípios do Brasil, tá? Então tem questões aí que a gente precisa debater com base em evidências, e não, enfim, na base do achismo ou da impressão, né, do senso comum. Mas enfim, né, essas condições podem causar elevado sofrimento físico, psicossocial, né, para os indivíduos e famílias. E isso requer, por parte do Estado brasileiro, o fornecimento de um apoio social mais integrado que vai além, né, do aspecto da saúde. Eu sei que para a gente, na reforma sanitária, na discussão que a gente tem de saúde coletiva, né, saúde não é só tratar doença, a saúde vai para além, né, desses aspectos, é nesse sentido que o Ministério da Saúde tem trabalhado. Enfim, e por último, a gente ressalta a questão aí, né, dessa diversidade de condições. Então, é um grupo numeroso e diverso, né, de problemas de saúde que requerem a nossa atenção. Eu gastei um pouquinho mais de tempo, gente, nesse primeiro slide, porque ele traz à baila aqui, ele traz né, a nossa reflexão, uma série de aspectos importantes, né? O termo doença rara, por mais que ele seja um termo fortemente estabelecido dentro do setor de controle social, e a gente entende, enquanto Ministério da Saúde, que essa é uma bandeira importante, né, na perspectiva do gestor, né, esse termo doença rara ele não traz um significado de efetividade de políticas públicas. Mas a partir do momento que eu estabeleço, né, que são condições crônicas, que tem uma complexidade assistencial, que tem necessidades específicas, via de regra, para o gestor de saúde, né, essa situação das doenças raras é compreendida com um pouquinho mais de efetividade. Tá? Enfim, né, essa é uma figura tradicional, está dentro dos documentos que a gente produziu dentro do Ministério da Saúde, né, mas convém, né, ressaltar que, apesar de todos os esforços, né, existentes, a gente reconhece também, né, que a jornada assistencial para as pessoas com doenças raras ainda, né, requer um olhar muito cuidadoso por parte da gestão, né? A gente tem na atenção básica uma porta de entrada importante, que é a triagem neonatal, né? Há todo um debate posto sobre a expansão da triagem neonatal, né, e como ela vai ser feita. Eu não vou, enfim, ter tempo e nem não sou, né, o representante da coordenação de sangue e hemoderivados para fazer esse debate. A doutora Joyce, né, seria a pessoa mais adequada. Mas tem questões de cuidado aí, né, de transição de cuidado, de transição para a vida adulta, né, de organização da rede, né, da RAS, né, da rede assistencial aí de referência, né, para acolher essas pessoas que a gente está preocupado, sim, enquanto Ministério da Saúde. Então, só para quem, né, para as pessoas entenderem, dentro do organograma hoje do Ministério, onde a coordenação de doenças raras está localizada. Então, está lá, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde,
nós temos aqui o Departamento de Atenção Especializada e Temática, e dentro do departamento, dentro das muitas coordenações, a gente tem, né, a caçula aí, que é a coordenação de doenças raras. Tá? A gente já tem, né, uma produção expressiva de políticas públicas. Controla meu tempo aqui, senão... Enfim, né, já temos um arcabouço normativo voltado aí para, né, dentro do Ministério da Saúde, voltado para as doenças raras, que vai desde o estabelecimento de serviços para a osteogênese imperfecta, que é a primeira portaria, né, mais ou menos orientada para alguma condição rara, né, até, enfim, né, as modificações que a gente está tendo recentemente, né, em relação à oferta de exames, né, que é o caso do exoma, que está sendo ofertado, e aí tem todo um debate também sobre parque tecnológico para isso. E aí, né, só relembrando aqui também a todos, né, a gente tem essa portaria, que é a portaria mais importante. Estou vendo aqui Simone, Lauda, enfim, várias pessoas que participaram, né, desses debates iniciais. Eu estava lá também, né, nesses GTs. Mas a portaria estabelece 2 eixos principais, um de doenças genéticas, um de doenças não genéticas. E, né, o carro-chefe, né, a maior parte da discussão que tem acontecido hoje em relação a PCDTs, né, ela transita, né, em grande parte, ao estabelecimento de protocolos para essas condições de base genética forte, mas, né, a Conitec e os órgãos do Ministério não se furtam também a debater doenças reumatológicas, doenças que envolvem imunidade, né, e isso tem aparecido na forma aí de debates e protocolos. E aí, né, um último slide que é importante, né, na mesa anterior aqui, várias pessoas, né, vários dos deputados e senadores aqui, não, o Ministério da Saúde tem que fazer, a competência do Ministério da Saúde fazer. Sim, a gente sabe das competências, elas estão estabelecidas dentro da portaria 199, né, mas vejam, essa competência de fornecimento de medicamentos, fornecimento de exames, atenção às pessoas, ela acontece no território. Né? O território não é aqui a sede do Ministério da Saúde. O território é a organização que o gestor estadual e o gestor municipal provê para que as pessoas com doenças raras sejam atendidas. O Ministério da Saúde ele tem um papel de indutor nesses processos. Né? Ele acolhe, a gente faz a oitiva, né, das demandas da sociedade, a gente faz a oitiva das demandas da indústria, a gente faz a oitiva das demandas da sociedade, né, das sociedades científicas, e a partir dessas demandas a gente faz a proposição com base em evidências, né, proposições informadas por evidências, para a geração de políticas públicas. Então vejam, lá na portaria 99, essas competências estão estabelecidas e refletem exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Tá? E tem um rol, né, se eu quisesse fazer um checklist daquilo que cabe ao Ministério da Saúde, tá? Então tem um rol de coisas e eu convido todos vocês, ficou bem pequenininho aqui, mas a conhecerem, a lerem a portaria 199 para conhecerem esses aspectos. Tá? Enfim, e convém, né, estabelecer aqui também, né, que toda, né, a rede de atenção à saúde, né, o SUS, ele tem um conjunto de orientadores políticos. Né? Então, no que se refere a modelos tecnoassistenciais de saúde, o modelo vigente hoje é esse, né, em que a gente tem uma atenção básica organizada lá no território que atende necessidades da população em geral, né, e a gente tem a atenção especializada, ambulatorial, hospitalar, enfim, toda a estrutura que atende demandas da população adoecida e não da população como um todo. Essa é uma diferença importante entre a atenção básica, que atende a toda a população, e a atenção especializada, que atende demandas específicas. Enfim, e aí vem a, né, coordenação de doenças raras que eu queria brevemente apresentar para vocês. Então, a gente está estabelecendo ainda, tá, isso está em debate dentro da Secretaria de Atenção Especializada, né, qual que seria a nossa missão institucional. Mas não foge à principiologia estabelecida, né, para o SUS. Então, universalidade do acesso, integralidade da assistência, equidade no acesso a cuidados de saúde e por aí vai. Esse documento vai ficar à disposição, né, para quem quiser ler posteriormente. Então, o nosso papel enquanto coordenação é coordenar e articular, né, esses processos, esse debate público a respeito de doenças raras e, principalmente, coordenar cuidado. A coordenação de doenças raras está dentro da Secretaria de Atenção Especializada. A gente não é, por exemplo, DAF, que faz, né, compra, aquisição, fornecimento de medicamentos. A gente não é a Conitec, que faz o debate, por exemplo, sobre PCDTs. Mas a gente pode acolher essas demandas também. Desenvolver políticas públicas, né, e diretrizes de cuidado né, para aquelas situações em que o PCDT não é possível, né, de ser construído. Então, tem determinadas condições que são super raras, são ultra raras, e que eu não tenho um conjunto necessário e suficiente de evidências para estabelecer, por exemplo, um medicamento para toda a população. Mas eu posso estabelecer formas de cuidar. Tá? Eu tenho condições, por exemplo, que eu preciso orientar o anestesista, porque se a criança ou o adulto tomar,
né, uma anestesia, e ela tem aquela condição rara, ela vai ter sequela, vai ter problema. Então, esse é o papel, não tão focado na tecnologia do medicamento, mas focado naquilo que é importante, nas pessoas, na tecnologia de cuidado para as pessoas. Monitorar e avaliar, esse é um trabalho que a gente está fazendo, acho que deve ter alguns representantes aqui de serviços de referência nos ouvindo. Nós começamos a semana passada um trabalho de visita, né, presencial e virtual, serviços de referência nessas áreas, para tentar entender necessidades, problemas, demandas e o que a gente, enquanto Ministério da Saúde, pode apoiar. Tá? Fomentar a capacitação para serviço, estruturação das informações, já vou apresentar isso aqui para vocês rapidinho para terminar. Ampliar o acesso, que essa é uma demanda permanente, né, da população e das sociedades científicas. Enfim, a gente está nesse trabalho, né, momentâneo de análise estratégica para ver como é que a gente consegue aperfeiçoar a política pública de saúde voltada para as pessoas com doenças raras. Ah, Natan, mas a gente não viu nada acontecendo, né? Enfim, eu ouvi essa fala ontem numa reunião. Gente, a gente está num trabalho de coordenação, né, que às vezes é um trabalho interno muito intenso, de resposta à judicialização, resposta a processos, mas não é porque eu não estou, né, ou a coordenação, ou a doutora Suzana, a doutora Evete, que a gente não está o tempo inteiro na mídia falando sobre o assunto, que ele não está sendo devidamente tratado dentro do Ministério da Saúde. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho de integração da rede. Então, a rede habilitada está sendo expandida e tem um aporte de recurso para essa rede habilitada. Tá? Nós temos um rol de exames. São suficientes? Talvez não. Esse debate precisa ser feito. Tá? Nós temos a organização de serviços em níveis diferentes, né, o serviço de atenção especializada de referência. Né? Nós temos aqui, né, um conjunto, né, enorme de habilitações possíveis para que o gestor local, né, nos inste, enquanto Ministério da Saúde, pedindo essas habilitações. E não é só serviço de atenção especializada em raras, ou serviço de referência em raras. Tem de fibrose cística, tem outros modelos também de habilitação. Tá? Temos aí, né, um incentivo financeiro que o Ministério da Saúde faz. Obviamente, temos que fazer uma discussão se esse recurso está chegando na ponta, tá? E a gente está ciente desse debate. E aí, né, o nosso trabalho já na coordenação. A gente está produzindo, e eu já estou encerrando, a gente está começando a produzir dados a partir daquilo que a gente dispõe dentro do sistema de informação do Ministério. Então, a gente já está constituindo painéis para acompanhar a produção dos serviços de referência que estão habilitados, né? E aí já tem um montante de recurso, por exemplo, que já está aportado, então está na ordem, né, até mais ou menos um mês, de 43 milhões de reais, né, aportados dentro desses serviços. Tá? A gente tem aqui a produção em termos de exame, que é feita. Tá? Nós temos aqui um DEPARA, então, da onde estão vindo esses pedidos de procedimento e para onde eles estão vindo. Então, a gente consegue mapear a itinerância dos pacientes dentro do sistema de saúde. Isso me indica, enquanto gestor, a capacidade, né, ou a necessidade que eu tenho de verificar os centros que estão enviando mais pacientes para tentar estabelecer naqueles locais serviços de apoio. Tá? Eu já tenho perfil populacional, e aí eu estou falando aqui, gente, não de população geral, mas de procedimentos que a gente consegue rastrear no SUS. E vejam, né, a gente está na ordem de 107 mil pacientes, né, os 107 mil, né, grupos de pacientes que são rastreados com doenças raras do SUS. Então, a gente vai ter que rever também essa estatística de milhões de pacientes, que talvez não seja isso tudo. Esse é um trabalho que precisa ser feito. Tá? Enfim, eu não vou me alongar mais, que o tempo estourou, mas a gente está nesse trabalho de planejamento estratégico para coordenação, com uma série de ações estabelecidas, com diálogos com a sociedade civil, com serviços, enfim. Né? Tem uma série de demandas que eu já elenquei aqui que estão, né, já apareceram na minha fala, e eu queria, né, deixar por fim, né, esse convite. Né? A Coordenação Geral de Doenças Raras, que eu estou aqui representando, né, ela quer ouvir a sociedade civil organizada, a sociedade científica, o complexo industrial e produtivo da saúde também, para a gente poder melhorar, né, a performance de atendimento, melhorar o cuidado das pessoas. Tá? E, de novo, cuidado não é só medicamento. Né? Cuidado envolve uma série de outras ações. Então, está aí o nosso e-mail e a gente fica à disposição para atender a quem precisar.